muito boa a nossa fala nessa noite. O irmão disse que poderíamos continuar, por isso que eu já levantei a mão para ter uma participação. E tinha uma pergunta que ficou na semana passada, né? Quem foi que ficou responsável pela pergunta? Adriana. Foi a irmã Adriana, né? E ela já saiu aí. Vamos ver se ela volta. Que pena, vamos ver se ela volta. Mas então, aí depois me lembra, observe aí, se ela retornar, não me deixa encerrar sem dar oportunidade a ela não. Pode falar, irmão Roberto. Mas fico contente de ver, até um pouco surpreso do posicionamento de algumas irmãs e a sua orientação técnica espiritual importantíssima, até para que a gente venha ter uma visão atualizada dos dias em que nós estamos vivendo. Tem muitas igrejas evangélicas, inclusive independentes, igreja que abre aqui e ali, e muitas estão realmente direcionadas pelo Espírito de Deus. Vejo eu dessa forma. Então eu até entendo que isso é uma confirmação dos propósitos de Deus. O Brasil, e particularmente com o Rio de Janeiro, diante desse, eu posso chamar de avivamento, pequeno ainda, mas que eu também acredito que nos próximos dias nós vamos ter um grande avivamento, né, que Deus vai operar nas igrejas comprometidas de uma maneira especial e sobrenatural. E boa observação que o irmão fez sobre o Rio de Janeiro. Eu já andei muito o país. Olha, a quantidade de igrejas que nós vemos aqui, eu sei que para o sul o número é muito menor. Eu morei em Paraná e viajei muito para Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o número de igrejas são menores. O irmão observou uma coisa importante. Além de nós estarmos num país que ele seria assim o centro do avivamento no mundo, e também realmente o que o irmão falou, o Rio de Janeiro talvez seja o estado mais avivado do Brasil, apesar que o Espírito Santo é também um estado muito avivado, né? Mas realmente o evangelho, quando a história até diz, quando o Gunnar Vingre chegou aqui, realmente foi a aceitação no Rio de Janeiro foi muito boa, né? Eles evangelizando, então é uma observação importante, né? Ou seja, nós estamos no centro do furacão, irmãos. Nós estamos no centro do furacão. E eu também já dei uma volta praticamente no Brasil, já fui em algumas igrejas, sou gaúcho, lá no sul eu conheço alguns lugares e eu posso afirmar que nós estamos vivendo num período de avivamento no Brasil, não aquele avivamento claro, aberto. Eu acredito que seja um avivamento onde os irmãos que estão aqui participando foram alcançados, onde eu fui alcançado, inclusive em outros países, né, principalmente da Europa, o evangelho está decadente. Os próprios Estados Unidos. Então, é nessa visão que eu digo que nós estamos passando por essas lutas. Deixa eu fazer um comentário nisso que o irmão falou sobre sobre o evangelho na Europa e nos Estados Unidos. A minha sobrinha, como eu falei para você, está lá nos Estados Unidos, ela falou que para achar uma igreja é 1 hora de carro, né? E mesmo assim, vocês sabem pela história que muitas igrejas foram dominadas pela maçonaria. O que está acontecendo aqui no Brasil agora, que eu tenho contado para vocês, de igrejas como a igreja que eu contei que mais de uma fizeram um encontro lá, aqueles Impacto Radical, e ela se tornou presbiteriana, se tornou protestante, reformada, deixou de ser igreja batista geral. Isso está acontecendo com todas as igrejas batistas. As igrejas batistas, que nós chamamos de cristãs, que a Assembleia de Deus chama de cristã, que é a igreja batista geral, aquela tradicional, ela tem a mesma doutrina da salvação nossa, tá bom? A outra igreja batista que tem a doutrina da salvação de Calvino
ela está dominando essa igreja. Porque a igreja batista ela é fácil de dominar. Se, por exemplo, tem ali 40 membros, você chega ali com 80 maçons e começa a frequentar aquela igreja, até eles ganharem o poder de voto. Aí, num determinado momento, pronto, eles vão votar e vão eleger algum maçom gnóstico lá para poder pastorear aquela igreja. Assim é que eles vão fazendo para controlar o poder. A gente percebe isso na história. Não sei se vocês já leram a história do Gunnar Wingre. Ele diz que ele, vocês sabem que ele veio sem nenhuma missão, né? Não teve alguém que apoiou ele. Tá bom? Os irmãos oraram, deram oferta e ele veio. Mas ele foi para os Estados Unidos procurando trabalho, que a situação na Suécia estava difícil, e lá ele frequentando igrejas suecas. Aí ele procurou uma junta missionária batista, e a junta missionária na hora aprovou ele. Nós vamos te mandar então como missionário para a Índia, você vai ter tudo, né? Todos os recursos financeiros que você precisa, tá bom? Aí ele ficou maravilhado, né? Então tá bom, tá tudo certo. Só que ele foi para casa, ele disse que Deus, ele conta no livro dele que Deus pesou o coração dele. Falou assim, olha, não se envolva com essa junta missionária. E nós sabemos pela história que a maioria dessas juntas missionárias, quem é que tinha dinheiro para poder organizar, está sempre tentando ficar se sobrepondo à igreja? Não? Era os grupos ligados à maçonaria, que eram as igrejas batistas reformadas. Então a igreja batista, ela está sendo tomada. A Assembleia de Deus, eles estão tentando entrar na Assembleia de Deus, existem pastores sendo acusados, né, de maçonaria, mas assim, a Assembleia de Deus sempre pregou que a maçonaria ela é agnóstica, portanto, ela diz que o nosso Deus é um Deus mau, ela é satânica, cristão não pode participar, foi o que a Assembleia de Deus sempre pregou, mas dão nomes aí dizendo que alguns estão querendo tomar. Você pode acreditar que isso faz parte de todo esse pacote de heresia, de mentiras, que o anticristo vai chegar e vai, vamos dizer, implantar a doutrina deles no mundo. Não? Isso aí está preparando o caminho do anticristo. Eu normalmente falo que o anticristo ele vai bater palmo para a doutrina protestante. O que vigora na doutrina protestante é o liberalismo teológico. Tá bom? E o liberalismo teológico ele desacredita totalmente a Bíblia. O liberalismo teológico ele prega que a Bíblia é um texto inventado, copiado dos povos pagãos, tá bom? Um texto inventado cerca de 600 anos antes de Cristo, que Moisés não existiu, aquilo é tudo invenção. Foram os protestantes que inventaram isso e hoje, como padrão, eles pregam isso. Não? Eles pregam isso. Eu falo, o anticristo vai bater palma para essa doutrina. Por quê? Porque se isso fosse verdade, o monoteísmo tinha que morrer. Porque o monoteísmo foi criado, vamos dizer, eles falam, pelo menos por Moisés, mas teria sido por Abraão, nós dizemos que nasceu com Adão, né? Mas eles falam que Abraão que restaurou o monoteísmo, né? E depois Moisés escreveu sobre o lema que é considerado monoteísmo, né? A chave do monoteísmo, aquele texto de Deuteronômio, né? Assim diz Yahvé, não há, Yahvé Elohim, não há outro além de mim. Não, me fugiu agora o texto, né? Se alguém lembrar pode até vou ver aqui. Ouve Israel. Deixa eu ver se eu acho que ele fala, ouve Israel, Yahvé, nosso Elohim, é um. O que está no hebraico é mais ou menos isso. Esse texto é considerado a chave do monoteísmo. Quando que ele foi escrito? Bom, 1500, 1400 a.C. Aí eles dizem que a Bíblia é um texto inventado no ano 600. O que acontece com o monoteísmo? Ele é uma invenção do ano 600. É isso que eles pregam. Eles pregam que Adão e Eva, tudo isso é invenção. 600 anos para trás, 600 anos antes de Cristo para trás, você pode desconsiderar porque é tudo invenção da Bíblia. Eles falam isso abertamente. Né? Então, o que a gente tinha que fazer? Essas pessoas
tem que classificar eles como estão preparando o caminho do anticristo. E aplicando a nós, eles estão participando desse engano. Os protestantes, eles participam diretamente desse engano doutrinário. E como eu falo para vocês, os protestantes, eu mostro um monte de documentos. Eles são uma sequência, um ramo da maçonaria. Foi a maçonaria que protegeu Lutero. A história deixa claro que o primeiro estatuto da maçonaria, quando ela saiu, né, da escuridão, foi nos anos 1700. Eu tenho o nome lá, foram 3 pastores calvinistas que organizaram o primeiro estatuto da maçonaria. As igrejas protestantes reformadas, todas elas que vieram para o Brasil, elas vieram com o apoio, dinheiro da maçonaria. A Assembleia de Deus, como é que veio? Né? O Gunnar Wing veio com dinheiro que ofertaram ele. Ele falou que quando ele estava na Suécia, ele chegou a fazer trabalho missionário, eles oravam, né, todo mundo, olha, fizemos aqui uma coleta de oferta às igrejas pobres, porque antes eram perseguidas pelos luteranos, né? E isso que ele está fazendo, esse trabalho missionário, é 1897, não? E aí o que ocorre? Eles davam dinheiro de ida. Um exemplo, você vai pregar lá em Petrópolis. Tá aqui o dinheiro, com isso aqui você consegue se alimentar e andar e pegar alguma condução aí e chegar lá em Petrópolis. E quando chegar lá você trabalha, procura trabalho lá, e vai pregando o evangelho naquele lugar. Era assim que eles faziam. Foi assim que eles vieram para o Brasil. Então, eles não têm nenhum envolvimento com a maçonaria. Não tem. E isso é importante. Eu me lembro, a irmã Cleonice até colocou... eu estava um tempão para gravar uma resposta, então vem agora a resposta. A irmã Cleonice talvez se lembre que você colocou um vídeo lá, uma pessoa dizendo que a Assembleia de Deus, o Gunnar Wing e o Daniel Berg eram ligados à maçonaria. Isso é pura mentira, tá bom? Até, por exemplo, jornais como o Estadão, eles fazem levantamento disso, é tudo mentira, não é verdade. Mas eles falam que teve uma ligação com a maçonaria, porque quando o Gunnar Wing e o Daniel Berg vieram e chegaram em Belém do Pará, eles alugaram um quarto num hotel, com aquela oferta. Imediatamente eles iam também começar a trabalhar. O Daniel Berg, ele tinha uma profissão importante, que ele era fundidor. Então ele automaticamente, né, início do século XX, o Brasil estava se industrializando e você encontrar um fundidor, então ele arranjou emprego imediatamente. Mas eles estavam morando lá no hotel e pagando. Aí o que ocorre? Um pastor batista, ofereceu para ele, porque você pagar aí, acho que eram $5, paga $2 e você fica aqui no porão. E eles ficaram, para poder economizar, né, vivendo no porão daquela igreja. Aí eles falam o seguinte, olha, tá vendo como eles foram beneficiados pela maçonaria? Porque tá aqui, olha, esse pastor que recebeu eles era maçom. Isso é provado na história, tá bom? Se você pesquisar o pastor o pastor Batista reformado, para ficar bem claro, que colocou Daniel Berg e Gunnar Wing lá no porão, na igreja dele, que vai dar o problema todo, que vai dividir a igreja, ele era maçom, ou seja, era um gnóstico satanista. É desses que o gnosticismo está investindo para ele tentar abafar a verdadeira igreja, tá bom? Dão oferta, dão dinheiro, então eles estão sempre na frente. Por isso que aquela história do Gunnar Wing é interessante, que ele falou, Deus falou para ele, olha, não se liga a essa junta missionária. E aí ele rejeitou, falou, não, a oferta é muito boa, mas Deus falou para eu não aceitar. E ele não aceitou. Provavelmente era mais uma coisa da maçonaria. Então, você vê que, infelizmente, eles dominaram os Estados Unidos e Europa, assim, eles estão mortos. E a fé do povo, se você pesquisar, a fé do europeu acabou. E por que acabou a fé do europeu? Acontece exatamente o que eu falo para vocês, que eles olham para a história e eles falam, poxa, mas a igreja só fez vergonha. Que eles falam, né? No período do Império Romano, perseguindo a igreja, tudo bem. Mas depois, quando a igreja teve liberdade, eles falam, a igreja só fez vergonha.
né? Porque, irmãos, tem uma obra em espanhol, Os Crimes do Cristianismo, são 10 volumes. Então, o espanhol que estuda, que vê as coisas que a Igreja Católica fez, que o autor chama de crime do cristianismo, né? Na verdade, acaba com a fé do povo. Não? Bom, mas concluindo essa parte do Gunnar Wingre, eles se hospedarem naquele porão e aquele pastor ser um satanista. Bom, a gente mata 2 heresias com uma paulada só. Por quê? Observe, eles reclamam, criticam o Gunnar Wingre porque ele fez o culto pentecostal quando o pastor tinha saído, aproveitou que o pastor tinha saído e começou o movimento pentecostal. Opa, muito bem. Em primeiro lugar, pense no seguinte, o gnóstico satanista saiu, tá bom? Em segundo lugar, você tem que pensar, se os dons espirituais existem, até como alguns batistas agora estão acreditando, só que esses batistas calvinistas, eles juntam esses dons espirituais com parapsicologia, com espiritismo, porque eles são gnósticos, Tudo isso é um movimento da maçonaria, do gnosticismo. Vocês podem estudar, se aprofundar, vocês vão ver que é isso que eu estou falando, tá bom? Então, faz sentido, o satanista saiu, quem é que decide dar os dons espirituais? É o Espírito Santo. Então não pode dizer que o Gunnar Wingre aproveitou aquele momento. Não? O satanista saiu, certamente o culto foi abençoado, mas é claro, irmãos, é isso que eu falo para vocês, como aqui no Rio de Janeiro, numa determinada igreja, pode falar, está na internet, a primeira igreja batista de Niterói. Eles identificaram que a igreja ela é toda controlada por maçons. E realmente a história mostra, aquela igreja está naquele livro Centelha em Restolho Seco, Rastro de Sangue, o Rastro Maçônico, que ele fala de maçons que vieram, abriram grandes igrejas batistas. Né? Eles tinham muito dinheiro, a maçonaria tem dinheiro. Uma das igrejas que ele abriu é essa primeira igreja batista de Niterói. Eu falei, os crentes dali deveriam sair correndo, porque, infelizmente, ali você tem um movimento da maçonaria, ou seja, tentando matar a igreja de Jesus. E o que esse movimento da maçonaria, das igrejas protestantes, o que eles trazem? Eles trazem a doutrina calvinista, que é uma doutrina horrível que eu tenho explicado para vocês. Tá bom? Bom, para detalhar, e aí eu vou dar a oportunidade à irmã Nelly para falar, mas só para completar esse ponto, por que a doutrina... Ah, sim, você ainda vai completar. Desculpe, irmã Roberta. Eu estive nessa igreja batista, há anos atrás, dei um testemunho num chá das mulheres com a minha esposa, e eu realmente confio numa igreja muito rica financeiramente, né? Confio nisso que o irmão está passando. Eles fizeram um chá, e aí me convidaram para ir lá dar não sei tomar no irmão. Eu fui lá, dei o testemunho do milagre que Deus fez na minha vida. Então, e o pastor presidente, ele estava sempre vinculado na Rádio Melodia, né? Sendo citado. Então, assim, nós estamos realmente cercados. Nós estamos cercados. Porque dá para perceber que é muito difícil a pessoa subir na vida, ter assim um império, uma riqueza, se ela não for envolvida com a maçonaria. É muito difícil. Né? Mas é por isso que a gente vê a Igreja Universal do Reino de Deus, essas igrejas, realmente a maçonaria, aquilo ali é um movimento da maçonaria. As igrejas protestantes são um movimento da maçonaria. E eles têm dinheiro, por isso eles organizam essas juntas missionárias e mandam missionários que eles controlam pelo mundo. Tá bom? Mandam missionários que eles controlam pelo mundo. Eles iam fazer isso com o Gunnar Wingre. Era uma junta missionária cheia do dinheiro, tudo já está contratado, tu vai para a Índia agora. Enquanto as igrejas cristãs que Gunnar Wingre servia, viviam em dificuldade. Se ia fazer a obra missionária, eles recebiam dinheiro só de ida. E era um compromisso deles. Não, nós vamos para lá, vamos trabalhar. Chega lá, procura uma roça, um local, trabalha e ali prega o evangelho. Normalmente eles vendiam livros, né? Trabalhavam como colportor. Gunnar Wingre trabalhou assim, e evangelizando e vendendo livro como colportor. Era uma maneira dele sobreviver e ficava vivendo, né, no campo missionário. Uma coisa maravilhosa. Né?
Então, por isso, eles vieram sem nenhuma ajuda da maçonaria. Eles não eram maçons. Enquanto as outras igrejas, você pode ver o fundador da presbiteriana, até hoje a maior autoridade da presbiteriana, ela está na internet aí, lá abertamente com que é o Isaías Maciel, né? Ele está com as vestes da maçonaria na internet. Ou seja, é público que eles são ligados à maçonaria. Podemos dizer que eles não escondem isso. O site oficial da Igreja Luterana, se você acessar, né, e lá, eu acessei lá, está escrito, eles falam que não tem problema o luterano ser maçom. Isso é inaceitável. A maçonaria, ela se declara agnóstica, é claro que está errado. Mas por que eles têm que colocar? Porque a Igreja Luterana ela foi fundada pela maçonaria. Aquele príncipe que protegeu Lutero, e eles ficaram dando ordem na Igreja Luterana. O Estado alemão, ele assumiu a Igreja Luterana. O protestantismo, ele é simplesmente o seguinte: a Igreja Católica, ela dominava tudo, e as terras que ela possuía em cada país, né, e o dízimo que o povo pagava, tudo ia para a Igreja Católica. Com os reis, quando tomavam, né, botavam o protestantismo, não, agora os padres saem, todos os bens católicos passavam a ser protestantes. E a história comprova, tanto Suíça quanto Alemanha, foi um movimento político, e um movimento político controlado pela maçonaria. Foi um movimento político controlado pela maçonaria. Isso é comprovado na história. Na aula de história da igreja eu mostrei para os irmãos, e até hoje, tanto que no site deles, eles se declaram maçons, como eu falei para vocês, né? Muito bom, irmão. Irmã Nelly levantou a mão, pode falar, irmã Nelly. O que eu vou falar com o senhor, a irmã Ritinha já colocou no grupo. A referência bíblica para aquele texto que o senhor falou, se encontra em Deuteronômio 6, versículo 4, que diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso. Então, esse texto, ele foi, obrigado, Deuteronômio 6,4, né? Ouve Israel, Yahvé, nosso Elohim, é o único Yahvé. Tá bom? Esse texto aqui, ele é a chave do monoteísmo. Tanto que Israel, você já deve ter ouvido a expressão Shema Israel, é uma frase que eles usam até hoje como um lema deles, né? Ouve Israel, ou seja, não esqueça isso, Israel. E aí o que você encontra? Você encontra, vamos dizer, pastores, tá bom? E também rabinos, irmãos. Tem um rabino, se vocês quiserem, nós vamos até estudar ele, que é interessante que o nome dele, no curso de Apocalipse, o nome dele é 666, esse rabino. Ele é o rabino assim, que dirige a maior sinagoga dos Estados Unidos. E vocês podem assistir um vídeo que ele dá uma entrevista, o título do vídeo daqui a pouco eu lembro o título do vídeo, mas o que ele fala? Ele fala abertamente que ele concorda com esse pensamento que eu acabei de dizer para vocês, que a Bíblia é um texto inventado em 600 anos antes de Cristo. Aí o repórter, né, que estava entrevistando, aí fala para ele: mas olha só, você celebra a Páscoa? Ele fala: sim. Ele fala assim: mas a Páscoa, ela aconteceu lá no Êxodo, lá em 1400, 1500 antes de Cristo. Se você diz que tudo aquilo é invenção, a Páscoa perdeu o sentido, a religião perdeu o sentido. Você pode ver o rabino dar de ombro. Aí também entrevista um dos maiores arqueólogos, talvez o maior arqueólogo de Israel hoje, o nome dele é Israel Finkelstein, e ele diz isso, que na verdade Israel é uma nação inventada 600 anos antes de Cristo. Acredite, existe um livro, eu estou até, você não tem como pegar esse livro aqui, mas o título do livro é A Bíblia Não Tinha Razão. Ele foi relançado agora com outro título, Escavando a Bíblia, né? Mas a primeira série que saiu aqui no Brasil, o título é A Bíblia Não Tinha Razão. E esse israelita afirma, tá bom, que realmente a Bíblia é um texto inventado em 600 anos antes de Cristo. Ou seja, ele afirma, ele é um israelita que afirma que a história de Israel é uma farsa.
Como é que alguém vai fazer uma coisa dessa? Né? Dizer que a história de Israel, ele está dizendo que é uma farsa. E o que os protestantes pregam, liberalismo teológico, isso está entrando, né? Diversas heresias estão entrando entre nós. Eu mostrei para vocês, heresia protestante, pregar que eles pregam que Deus morreu na cruz e pregam também que Jesus Cristo, como Deus, foi tentado no deserto. Nós falamos que isso é heresia porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Bom, essa heresia, ela começa a corromper. Então, se você adota uma heresia, ela está te corrompendo. Você vai deixar de ver alguma coisa. Porque, como eu falo para vocês, as pessoas não estão vendo. Né? O maior exemplo, chamar de sua santidade alguém que, na teoria, o pastor da Assembleia de Deus, na teoria diz que purgatório é paganismo. Então, na teoria, ele diz que é paganismo. Aquele ali é um líder do paganismo, o Papa. Mas na prática ele chama ele de sua santidade. Na prática eles estão dizendo, né, como Madureira diz, eu já vi literatura de Madureira, fala o que todos falam, né, que ele saiu da Igreja Católica, que a Igreja Católica é a mãe de todos. Isso para mim é uma irracionalidade tremenda. Tá bom? Você dizer ao mesmo tempo que ele pratica paganismo e ao mesmo tempo dizer que ele é sua mãe. Como que a pessoa consegue falar duas coisas tão estranhas assim? Isso é cegueira espiritual, a pessoa não está vendo. A pessoa não está vendo, é cegueira espiritual mesmo. Né? Porque é uma incoerência muito grande. Por favor, aponte uma incoerência na nossa fé da Assembleia de Deus. Você não tem nenhuma incoerência. A nossa doutrina da salvação é a doutrina da salvação que a igreja primitiva pregava. A nossa doutrina da salvação, do livre-arbítrio, também é a doutrina da salvação que as igrejas anabatistas pregavam, como os valdenses. Tá bom? Então, com certeza, a doutrina da salvação do livre-arbítrio é a doutrina verdadeira. A outra doutrina, quem foi que adotou ela? O indivíduo que escreveu o livro O Culto Devido aos Mortos, Agostinho de Hipona. Ou seja, ele era um sacerdote daquela religião do mal. E foi ele que mudou a doutrina do livre-arbítrio para a predestinação. E a predestinação é uma doutrina gnóstica. Tanto que eu recomendo a vocês, tem um livro, Calvinismo e Gnosticismo. É um livro bem interessante. Né? Eu normalmente falo que a predestinação é a doutrina do horóscopo, é a doutrina pagã antiga. E o gnosticismo é o quê? Ele é uma tentativa de misturar o cristianismo com o paganismo. Nasceu com aquele Simão Mago, né, nos dias do apóstolo Pedro. E ele se desenvolveu na história. Ele dominou a Igreja Católica, esse gnosticismo, que é uma mistura de elementos do cristianismo com o paganismo. Só que o gnosticismo, nessas doutrinas também, ele prega que o Deus do Antigo Testamento, que nós acabamos de ler, ouve Israel e Yahvé, o Deus do Antigo Testamento, eles dizem que aquele é um Deus mau. Como é que um cristão vai ficar assim, né? E o gnosticismo, ele tomou vamos dizer, a Igreja Católica, as igrejas protestantes. Na verdade, todas elas são ligadas ao gnosticismo. A Igreja Católica não tem dúvida, né? Pela doutrina do purgatório. De onde que eles tiraram essa doutrina? Essa doutrina veio do gnosticismo, porque o gnosticismo ele estava junto do cristianismo, tá ok? Ele falava em Jesus. O gnosticismo ele falava, não, Jesus, claro, Jesus é o nosso Salvador. Agora me diz, Jesus salvou de quem? Aí eles falavam, Jesus salvou, veio nos salvar daquele Deus do Antigo Testamento, que era um Deus mau. Não? Aquele Deus do Antigo Testamento não era o pai de Jesus, não, aquele era um Deus mau. Como é que você vai seguir uma doutrina dessa? Ou então você vai estar debaixo de uma doutrina dessa, mas vai continuar, por exemplo, na Assembleia de Deus pregando, vamos dizer, uma doutrina que condena aquela prática. É tudo muito estranho. Né? As pessoas condenam. Eu cito o exemplo em 2017, um calvinista que ele se tornou católico, mas não foi de qualquer catolicismo, não.
ele se tornou, acho que é o pior catolicismo que tem, é a Igreja Católica Copta. Por quê? Ela pegou todo o paganismo do catolicismo, do gnosticismo, como ela estava em Alexandria, no Egito, o que ela fez? Ela misturou abertamente, isso é público, ela misturou com as orações do livro dos mortos do Antigo Egito, com as escrituras das pirâmides. Ou seja, ela misturou abertamente com o paganismo antigo do Egito. Aí o que ocorre? Um calvinista, que é uma referência doutrinária, ele se converteu, passou a ser membro, né, da Igreja Católica Copta. Ou seja, até 2016, ele dizia, se ele fosse fazer um culto fúnebre, ele falava, não tira nenhuma alma de purgatório não, que isso aí é coisa do demônio, isso é paganismo. Só que em 2017 ele foi para a Igreja Católica Copta. Se ele for fazer agora uma cerimônia fúnebre, ele vai pegar aquela oração em latim, a mesma oração que era feita lá no templo de Júpiter, eles vão repetir ali essa oração. Como é que a pessoa consegue uma mudança dessa? Eu acho que se chegar para qualquer irmão, eu até estava na convenção, eu me lembro que eu fiz essa pergunta, alguém aqui vai aceitar algum dia fazer oração para tirar a alma da pessoa que morreu do purgatório? Alguém vai acreditar nisso? É claro que ninguém vai acreditar. Mas, vamos dizer, alguém que ao mesmo tempo chama de paganismo, mas daqui a pouco está praticando, isso são coisas inexplicáveis. Então é para nós realmente vigiarmos. Nós tivemos um testemunho importante semana passada da irmã Nelly. Ela confirmou que numa igreja lá, a primeira igreja batista de Inhaúma, realmente tinha esse movimento de parapsicologia. Veja, a irmã Márcia foi uma pessoa que Deus trouxe ela, né, para ela poder, ela deu testemunho também semana passada. Olha que momento forte que nós estamos vivendo. Não? E vamos lembrar para vocês, né, já são 9h27, nós estamos diante de um tempo muito importante que está para acontecer. Né? Vocês sabem que em 13 dias vai ter o toque da trombeta. O toque da trombeta é um momento importante profeticamente. E as coisas que estão acontecendo no mundo, vocês viram que a Rússia atacou a Polônia? E agora, por uma obrigação de contrato de acordo, todos os países da Europa têm que entrar nessa guerra. Ou seja, o momento que nós estamos vivendo, né, porque a Europa vai ter que entrar na guerra, o momento que nós estamos vivendo é para explodir uma guerra mundial do tipo que os cientistas dizem que o mundo poderia até acabar, né? Tá ok? Porque como é que esses países que têm armas atômicas, eles vão entrar em guerra? Isso pode acabar com um louco, né? E tem um louco lá, que é aquele Putin, aquele homem, ele diz que ele quer reerguer o Império Russo, né? Então veja que coisa importante. Nós estamos a 13 dias do toque da trombeta. Todo ano, né, tem o toque da trombeta. Esse é um momento profético especial. Está lá em Levítico 23, tá bom? Esse toque da trombeta, ele tinha um propósito, anunciar. Está próximo o dia do perdão. Na contagem de dias, faltam 10 dias para o dia do perdão, mas a mensagem está próximo o momento do perdão, está chegando, são 10 dias, né? O toque da trombeta é no primeiro dia do 7º mês, o dia do perdão é no 10º dia, então era para anunciar, está chegando o momento do perdão. Esse é o toque, a mensagem, vamos dizer, do toque da trombeta. Então, profeticamente, é um momento especial, porque faz parte daqueles 7 tempos determinados, né, que nós vamos falar nas aulas. Estava programado até para nós falarmos hoje, mas semana que vem nós devemos estar falando com mais detalhes, que Levítico 23, são 7 tempos determinados. Determinou a morte de Jesus, a morte do Cordeiro de Deus, determinou os pães asmos, que é a tristeza pela morte dele, as primícias, que é a ressurreição dele, e o Pentecoste, que é o nascimento da igreja. Nós vamos estudar isso com detalhes, tá bom? Não precisa ficar preocupado, que são muitas coisas, mas estava até previsto, nós vamos comentar na próxima aula, lendo com vocês, para vocês guardarem bem. Bom, esses 4 tempos determinados já se cumpriram, faltam 3. O tempo determinados da trombeta,
que é o quinto tempo determinado, o tempo determinado do Yom Kippur, ou seja, o dia do perdão, que é o sexto tempo determinado, e o tempo determinado do tabernáculo, que é o reino do Messias, Jesus reinando sobre Israel. Restam esses três. Esse toque da trombeta, ele é realmente muito importante. O toque da trombeta é muito importante profeticamente, porque ele faz um anúncio, tá bom, de que o perdão está se aproximando, né? O dia do perdão se aproxima. Nós não sabemos se o apóstolo Paulo falava dessa trombeta quando ele disse a trombeta soará, né? E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora, se você me perguntar qual a sua interpretação, pastor Leviar, a minha interpretação natural é que o apóstolo Paulo estaria falando desses tempos proféticos, porque o significado é exatamente esse. Alguns chamam de festas, mas a palavra hebraica moadim significa tempos determinados. Então, vamos dizer, tem um tempo determinado que ele ainda não se cumpriu, porque cumpriu o Pentecostes, e esse tempo determinado, que é o toque da trombeta, ele tem um significado especial, que nós não temos como confirmar. Tá? Mas aqui em casa a Lourdes até falou, né? Ela assiste às minhas aulas, claro, palestra, o Levi Júnior. Vai ser o quê? Vai ser 1h da madrugada do dia 23. Ela falou, poxa, Levi, nós podíamos fazer um culto, né? Um culto, né, nessa hora, porque é um momento profético. E aproveitar nessa hora, orar, como eu falei, pelo Brasil, irmãos. Porque vocês podem ter certeza, Satanás ele tem como alvo, né, o Brasil como alvo número 1 no mundo. Bom, talvez número 2, porque ele tem como alvo número 1 no mundo Israel, né, e assentar-se lá no trono de Deus, querendo parecer Deus, tá bom? Mas assim, em termos de evangelho, aonde que a igreja está viva? No Brasil, no Rio de Janeiro, tá bom? No Brasil, no Rio de Janeiro. Então, isso é muito significativo. Irmã Nelly levantou a mão?